Uma das orações mais caras ao povo de Deus ao longo da história é a oração por avivamento, que significa pedir a Deus que injete uma nova porção de vida naquilo que já tem vida. Infelizmente, quando se pensa sobre avivamento, a gente pensa em movimento, a gente pensa em alguma coisa acontecendo, agitando. E, de fato, se você estuda a história dos avivamentos, você vai ver que avivamento é sempre uma coisa muito mal compreendida. Basta você ver os escritos de Jonathan Edwards a respeito, e como o próprio Jonathan Edwards foi, na sua época, visto pelos dois lados, né? Alguns que achavam que ele era extremamente conservador e resistia ao avivamento, e outros dizendo que ele tinha perdido o nexo e estava apoiando qualquer coisa onde houvesse manifestações escabrosas e estranhas, né? E ele teve que escrever a respeito disso, justamente porque nós entendemos muitas vezes equivocadamente que deve ser um avivamento. O avivamento é quando a igreja perdeu seus rumos, se separou do Senhor, esfriou porque se afastou da sua palavra. Então o Senhor vem e renova a sua igreja na visão que ela tem da sua glória, da sua majestade, do seu senhorio, da sua beleza, da sua bondade, da atratividade que existe no Senhor Jesus Cristo. Isso geralmente acontece por um reapego à palavra de Deus e à oração. Por pessoas que começam a ler a Bíblia na igreja, pessoas que começam a se importar com a oração, não querendo saber se outros vão fazer isso, não esperando que outros façam isso, sem ficar com aquele joguinho de jogar tudo nas costas da igreja. Se a minha igreja orasse mais, se a minha igreja promovesse clubes de leitura ou coisa assim. Não, elas começam a fazer, elas começam a chamar umas às outras. É um movimento, sim, mas um movimento do Espírito, atraindo as pessoas à palavra de Deus e à presença de Deus. E as manifestações que Deus resolver fazer, isso é com Ele. Nós precisamos orar por isso, irmãos. Há no Brasil um crescimento tão grande, pessoas que se dizem evangélicas, né, do número de pessoas que assim se pronunciam. Ao mesmo tempo, nós não vemos nenhuma mudança, nenhum impacto realmente significativo na vida da nossa sociedade. Os valores anticristãos estão presentes o tempo todo. Invadem os lares cristãos de forma sutil e às vezes nem tão sutil assim. E os crentes não percebem isso. Muitos cedem àquela tentação do pragmatismo. Pastores cedem à grande tentação de ver os templos de suas igrejas cheios, não importando se quem está ali sabe o que está acontecendo, qual é a realidade da ira de Deus, do pecado, de como ele provoca a ira de Deus. A realidade da salvação unicamente pela graça, a realidade da salvação mediante a oferta que Cristo fez de si mesmo, para satisfazer a justa ira de Deus. O fato de que Deus paga a própria dívida, a fim de que nós sejamos salvos, que, aliás, constitui o tema das próximas 2 lições da escola dominical, sem ser o domingo que vem os outros 2. Completamente longe disso. E uma parte da igreja, que a gente chama de reformada, às vezes cede à tentação de um tipo de culto ao intelecto, culto à doutrinação, culto à teologia sistemática, contrariando a própria doutrina da reforma, o próprio ensino da reforma, cujo conteúdo maior diz que a gente vem à palavra, que a gente aprende e apreende a palavra para que a gente conheça melhor Deus. Deus é o grande alvo, Deus é o grande prêmio, Deus é o grande tesouro, Deus é o grande bem. Nós corremos o risco, nós aqui nesta igreja, nós precisamos clamar ao Senhor. Essa é uma das orações mais caras. Senhor, aviva o teu povo. O hino que nós acabamos de cantar, o título original dele é Senhor, não passe de mim. É fundamentado naquelas palavras de Jacó, quando ele luta com o anjo, não é?
Eu não vou deixar o Senhor passar, eu não vou deixar passar de mim se não me abençoares. E a ideia é de alguém que está determinado a se aproximar de Deus, a conhecer Deus e quer Deus na sua vida de verdade. Não é aquele oba-oba de cantar, eu quero é Deus, ou eu nem sei como é que é aquele negócio que fazem para agitar pessoas ali e depois saem dali esquecendo Deus. Não, não é isso, não é a pessoa que ela quer Deus. Ela luta com Deus em oração, porque é muito fácil dançar no meio de um grupo, gritar, pular essas coisas assim. Agora, sozinho, de madrugada, sozinho no meio da noite, pensando como aquela segunda resolução de Edwards mesmo, né? Mesmo que ninguém faça isso, eu vou fazer. Aí é diferente. Aí é diferente. A gente precisa fazer essa oração com seriedade. Salmo 93, vou pedir que você abra, são 5 versos apenas. Vamos ler em uníssono o Salmo 93. Salmo 93, vamos ler todos juntos. Leamos. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém. Pode sentar, irmão. Quando você lê um salmo como esse, você vê aí os editores da versão que nós usamos majoritariamente aqui na igreja, eles colocaram o título de O Poder e a Majestade de Deus, e realmente o salmo aponta para isso. Quando você lê um salmo desse, que você sabe foi usado e tem sido usado ao longo dos séculos para louvar ao Senhor, para engrandecer o nome dele, a primeira coisa que talvez chame a sua atenção quando você apanha o significado todo, o geral do texto é: será que esse pessoal estava fora da realidade? Esse pessoal devia andar flutuando. Que mundo, que universo é esse que eles estão olhando, que eles estão vislumbrando, quando falam dessas coisas? Reina o Senhor. Tente falar isso para alguém que está num campo de refugiados em algum país africano. Tente falar isso para alguém cujos filhos estão tentando revirar num lixão algo não para vender, mas para comer. Tente falar isso para alguém cuja comunidade na qual vive é assolada, ou por um tirano que está no poder e que se diz legitimamente no poder, outra vez por algum traficante, ou talvez pela polícia. E você diz: reina o Senhor? A gente pergunta, onde esse pessoal estava com a cabeça? O que esse salmista vivia? Esse sujeito vivia encastelado, fora da realidade, cantando lá os seus hinos, cego para o que estava acontecendo ao seu redor? Oramos aqui dominicalmente, aliás, em quase todo culto, por cristãos que sofrem perseguição, que são injustiçados unicamente porque são crentes, porque creem em Cristo. E poderíamos fazer ainda referências a tantas injustiças e opressões, enfim. Firmou o mundo que não vacila. Do que você está falando?
Acabou de haver um terremoto agora no Nepal com milhares de pessoas mortas. Você vai ler esse versículo perto de um homem ou uma mulher que talvez tenha perdido todos os membros da sua família de uma única vez? Onde esse cara estava com a cabeça quando escreveu esse negócio? Será que a inspiração do Espírito Santo foi tão violenta, tão dominadora, ele passou a não ver o que está acontecendo? Será que na época que foi escrito esse salmo não aconteciam coisas assim? Será que ele vivia no meio de um povo, dentro de uma redoma, totalmente protegido dessas calamidades que assolam nosso mundo? Ou que sempre assolaram? Ele fala nos versos 3 e 4 do poder das águas. Ele cita rios e cita o mar. E diz que Deus é mais poderoso do que o grito, do que o clamor dessas águas. Você sabe a figura que ele está usando aqui, né? Imagine o mar agitado, o mar numa tempestade. Imagine o poder disso. Lá onde nós estivemos fazendo retiro agora, os irmãos estiveram ali, naquela região, na região serrana do Rio. Nós conversamos lá com o dono do sítio, com os proprietários, e eles disseram, isso aqui ficou tudo arrasado, naquelas enchentes de 2010. Onde esse camarada estava? Será que ele nunca viu isso? A filha do dono disse para a gente, olha, aqui as pessoas viam uma carreta enorme passando. Nesse lugar aqui, os irmãos estavam lá, viam aquele riozinho do lado assim. Não era um grande, né? Mas em 2010, o volume de água foi tanto que veículos tão grandes quanto uma carreta passaram flutuando e iam embora. E ele ainda termina, versículo 5, realmente ele está olhando para o próprio umbigo, ele não está vendo nada. Ele diz que os testemunhos de Deus são fidelíssimos, que a casa de Deus convém santidade, para todo sempre. Então, quando você olha, e você olha ao seu redor, você fica, como é que eu faço a ligação entre o que está escrito aqui e o que eu presencio? E eu poderia colocar muitos outros salmos e textos bíblicos. Essa é uma pergunta que a gente precisa levar a sério. Que mundo é esse? Que realidade é esse que essa pessoa, que esse autor vislumbrou ao escrever esse salmo? Então talvez a gente possa olhar agora e mudar um pouco a pergunta. Nosso problema, às vezes, irmãos, é que a gente levanta uma pergunta que é séria, mas a gente acha que só há uma forma de responder aquilo. Os que atacam o Evangelho, os que atacam as Escrituras, levantam questões assim. Muitas vezes os crentes não sabem confrontá-los, porque aceitam o pressuposto de que só há um modo de você tratar essas questões. Esse é o primeiro problema. Só pode haver uma resposta. Esse camarada aqui ele não enxergava a realidade. Isso aqui foi feito para um ritualzinho de templo que fica muito bem entre as quatro paredes de um recinto, mas que não tem ligação. Isso aqui é uma coisa assim, espiritual, no pior sentido do termo, como é usado por muita gente hoje. É uma coisa desconectada para muita gente espiritual. Espiritualidade quer dizer isso. É uma coisa desconectada da realidade, que faz muito sentido lá dentro do seu coração, mas que não faz sentido nenhum no mundo real. Ou seja, isso não é o mundo real. Isso aqui é o mundo espiritual, é o mundo da devoção, né? Da adoração, e que faz sentido no coração de cada um, mas não tem nada a ver com a realidade da vida. E é por isso, essa é uma das razões por que a religião, ou os conceitos e valores religiosos têm sido relegado à esfera privada. Cada um tenha o seu, mas não traga isso para a arena da realidade, porque não tem a ver com a realidade. Essa é uma forma de responder, mas não é a única. Não precisa ser a única. Muitos cristãos têm problemas porque aceitam esse pressuposto. Uma segunda coisa que atrapalha bastante você lidar com a questão de como relacionar isso aqui com a realidade é que nós não gostamos de considerar certos conceitos que são agressivos para nós. Talvez o maior destes
conceitos seja o conceito de que o mundo não existe ao redor do ser humano. Nós temos muita dificuldade em tirar o ser humano do centro do mundo, do centro do universo. Nós aprendemos o tempo todo que nós estamos no centro do universo. Observe bem, nós criamos nossos filhos assim. Outro dia eu ouvi uma colega de trabalho ao telefone falar com a filhinha dela, ainda muito pequena, mas que já fala ao telefone. E ela fez tantas referências à filha dela como princesa, minha princesa, minha princesa, minha princesa. Você tem que ouvir os comentários dela, quando ela está falando sobre o trabalho de mãe. Ela não existe, ela não tem vida. Ela aceita isso até com uma atitude nobre, de sacrifício. Mas eu já vivi tempo suficiente para ver essas princesas e esses príncipes encantados se tornarem bruxas mais e sapos. Nada contra os tratamentos que a gente usa na intimidade de cada lar, essas coisas. O problema é que muitos levamos isso a sério. E somos criados aprendendo o seguinte: eu sou muito importante. Basta você dar uma olhada à sua volta, o valor que se dá ao conceito de autoestima. Como a gente reduz um monte de situações a esse conceito de autoestima, que, por sinal, pode ser entendido de forma variada por várias escolas de psicologia, inclusive, mesmo entre os profissionais. Então, nós temos muita dificuldade quando alguém chega e aponta qualquer coisa, dizendo assim: olha, o mundo não gira em torno de você. Não é interessante isso? Você já ouviu essa frase, não já? Em alguma história, em algum filme, em alguma novela, em alguma dessas... Mesmo na mídia popular você já ouviu isso, porque em algum momento bate um pingo de sensatez em que alguém tem que dizer para alguém. Um tem que dizer para o outro: olha, o mundo não gira ao seu redor. E essa pessoa poderia retrucar o seguinte: mas peraí, eu fui ensinado que girava. Desde pequeno. Foi assim que minha mãe se dirigia a mim, meu pai falava comigo. Mas obviamente você sabe que isso é realidade só numa parte do mundo. Naquelas situações que eu citei anteriormente, ficou claro que o mundo não pode girar ao redor do ser humano, que o universo não conspira. O pessoal gosta dessa frase, né? O universo conspira a seu favor. Eu não tenho a menor ideia do que eles querem dizer com isso, a não ser que essas pessoas que assim falam se fechem numa redoma ou fiquem encasteladas numa realidade. Quanta tolice a gente fala simplesmente porque não quer olhar o que está à nossa volta e dizer assim: não, peraí, não, eu tenho muito a ver com esse mundo em algum sentido, mas certamente ele não gira ao meu redor. Porque se ele girasse, eu seria protegido, eu seria guardado o tempo todo, eu seria estimado, eu seria idolatrado. Porque colocar o ser humano no centro do universo é idolatria, no final das contas, se a gente tiver coragem de admitir isso. Então, existe mais de uma forma de encarar essa realidade que o autor bíblico coloca. E ela pode ser mais facilmente alcançada se a gente trabalhar com aquilo que é óbvio aos nossos olhos, de que nós não estamos no centro do universo, enquanto seres humanos. Considerados como seres humanos. Talvez outro esteja no centro do universo. E se esse estiver no centro do universo, a gente ainda pode perguntar: então por que o universo está do jeito que está? Por que o mundo está do jeito que está? E ele canta, o salmista canta isso aqui. E aí você vai ter que considerar. Nós não estamos no centro do universo e ainda somos responsáveis, de alguma forma, pelo estado em que as coisas estão. Isso é possível? É possível, se você considerar primeiro que há várias formas de responder a pergunta inicial. Como a gente relaciona isso com a realidade? É possível que nós tenhamos sido criados? Filosoficamente, a gente não vai entrar nessa discussão aqui. Quem leva a sério uma discussão sobre essa diz: é possível. Não há nenhuma teoria de explicação da existência do universo do ser humano que cabalmente dê conta dessa situação. Você tem que ir para o campo que sai do laboratório, que sai da observação possível, do campo que a gente chama de científico. A ciência sempre vai parar
sem a resposta final. Só que ela é vendida como tendo a resposta final. Por isso que muita gente acha, não, vamos desconsiderar essas questões, deixa essas questões espirituais e religiosas no âmbito do privado. Vamos falar do mundo real, vamos falar da ciência, vamos falar da resposta obtida por observação em laboratório, em experimentos controlados, a gente possa fazer afirmações sobre as quais nós... Meu irmão, você vai atrás desse negócio, se você acredita simplesmente nesse vocabulário, se você não se aprofunda um pouco mais, você simplesmente vai embarcar numa canoa que vai em tantas direções ao mesmo tempo que ela é fragmentada e você afunda na água. Não se resolve essa questão no campo da observação, do experimento, do laboratório, do estabelecimento de certas leis. Ela vai além disso. Intuitivamente, nós sabemos que nós somos mais do que o que pode ser determinado num laboratório ou num tubo de ensaio. Então a gente tem que responder a pergunta de outra forma. Um criador é possível. E é possível que ele tenha criado com propósito. E é possível que ele tenha dado, inclusive a coisa que nós mais apreciamos, ou que dizemos apreciar, que é a liberdade. Novamente uma palavra que pode nos fisgar pelos nossos narizes, como escreveu certa vez C.S. Lewis. Liberdade, não é? Nós gostamos disso. Novamente, nós ensinamos isso na nossa cultura, na nossa sociedade, nós ensinamos isso para os nossos filhos, principalmente quando eles chegam à adolescência. Liberdade. Muitos jovens erguem a voz, falar sobre liberdade, como se nós tivéssemos nos produzido sozinhos e como se nós pudéssemos nos resolver sozinhos. Nós dependemos de tanta gente, você que está aqui é dependente de tanta gente. Para chegar aqui hoje, você dependeu de um monte de gente. Pastor, eu vim andando da minha casa até aqui, Tente fazer isso, tentasse fazer isso há uns 200, há uns 500 anos atrás. Você gosta, como eu gosto, de trilha, de caminhar pelo meio do mato, e às vezes eu vou para lugar onde não tem trilha. Aí você estabelece ponto de observação e ponto de referência para você não se perder. E aí você fica imaginando, gente, para eu chegar naquele ponto, que seria a distância e mesmo talvez a geografia que a gente encontra aqui hoje para vir da casa de alguém que mora aqui perto até esse ponto, não é? Eu venho andando pela calçada, atravesso a rua, olha só, não precisei de ninguém. Tente fazer isso num lugar, ou tentasse fazer isso há 500 anos atrás aqui mesmo. E de repente tem um pequeno abismo, não precisa ser uma coisa muito larga, não. É impossível de você pular. E você tem que dar uma volta. Só que a próxima passagem pode estar 10 quilômetros numa direção ou noutra, e você não tem a menor ideia disso. Pessoas tiveram que vir antes de nós. Pessoas tiveram que vir antes e construir pontes, construir caminhos. Você dependeu de um monte de gente para chegar aqui hoje. Não preciso falar de quem veio de carro, quem veio de alguma outra condução, não é? Mas a gente acha que a gente é independente. A gente fala de liberdade assim. Talvez quem levanta essas questões é que esteja encastelado numa redoma, numa bolha, não olhando para a realidade. É possível que o autor do Salmo esteja vendo a realidade. E é possível que isso aconteça aqui ainda, pastor? É possível. Reina o Senhor. O Senhor reina. Como o Senhor reina nesse mundo? Reina. Aliás, o mundo está assim por causa das leis que Ele mesmo estabeleceu. Ele criou o ser humano e colocou como gerente dele, como vice-gerente dele no mundo. Debaixo de certas leis. Leis, e vamos observar isso, porque senão você perde toda a Escritura de vista. Leis que não são separadas dele. Às vezes a gente pensa que a lei que a gente encontra nas Escrituras, os 10 mandamentos, ou mesmo antes disso, que elas são coisas separadas de Deus. Elas são expressões do próprio ser de Deus e não coisas, entidades separadas dele. Quando Deus diz a Adão e a Eva, nossos primeiros pais, vocês não comam daquele fruto, não foi porque ele parou, olhou e pensou assim, bom, já que tudo é meu mesmo, eu ainda estou dando para esses manés aí esse lugar legal para eles, vai ser assim tão mole também? Não, peraí, ninguém vai fazer de bobo. Eu vou estabelecer uma lei aqui, se eles viverem de acordo com ela, tudo bem, se não,
punição em cima. Não, não é isso não. Essa é uma forma errada de você ver a coisa. Nós fazemos assim, principalmente depois do mundo decaído em pecado. Mas não é isso que você vê realmente em Gênesis, não. O que você vê é Deus criando um ambiente todo que reflete a sua glória. Não é isso que a gente aprende? A forma em que ele organiza o universo, que ele coloca à disposição do ser humano, é um reflexo da glória de Deus. Por que a gente vai achar que aquela lei, que a única regra que ele estabeleceu, que ele colocou ali, é algo separado dele, que não tem nada a ver, só para fazer um testezinho? Não, a ideia é outra. A ideia é de que o Senhor, que é o rei de tudo que ele criou, ele coloca tudo à disposição do ser humano, tudo vai funcionar muito bem, enquanto compartilha da própria natureza do Criador, em seu brilho, em sua glória, em sua beleza, em seu poder, em sua organização, em tudo que você vê ainda hoje resquícios na criação. E que naquele tempo devia então ocupar o cenário de forma integral. Então, quando Deus diz assim, estabelece para o seu vice-gerente, que é sim um ser livre para escolher naquele momento, e estabelece uma única regra, essa regra é o reflexo do ser de Deus que diz o seguinte: isso vai continuar desse jeito, com essa glória, funcionando daí para melhor, enquanto estiver refletindo a glória do Criador desse modo. E o modo de vocês participarem disso, o modo de vocês entrarem nessa dança, é demonstrando, por escolha voluntária, que vocês amam estar dançando com Ele. Então Deus põe um ser realmente livre, para fazer uma escolha livre, e lhes dá a oportunidade de manter aquilo naquela situação, ou de trazer a morte para dentro. No dia em que dele comeres, certamente morrerás. No texto literal, em hebraico, morrer, tu morrerás. E as palavras estão tão perto, você sabe que no hebraico a gente, quando quer enfatizar, o que a gente faz? Repete, não é? E ali a repetição é bem próxima. No dia em que dele comeres, morrer tu morrerás. Por isso que a nossa tradução mais estilosa diz, certamente, com certeza você vai morrer. Você vai trazer a morte para dentro disso aqui. Deus não estabeleceu uma lei e jogou lá por acaso. O universo é o reflexo dele. O ser humano era o reflexo dele. Imagem e semelhança. Era tanto representante, como também espelhava a própria natureza de Deus, como criatura. Agora tem isso diante dele, a escolha para fazer. E nossos primeiros pais escolheram errado e nós continuamos fazendo a mesma escolha. O Senhor reina. O que está aqui é exatamente a demonstração do poder de Deus, que nos deu a liberdade, que nos chamou para dançar, só que nós escolhemos chutar os pés do Senhor e sair da dança para dançar a nossa própria dança, que acabou se mostrando desastrosa. Então o Senhor reina. Ele continua revestido de majestade. Ele reina tanto, ele não deixou esse mundo entregue a si mesmo. É por isso que o salmista pode continuar fazendo as afirmações que faz. Ele está revestido de majestade, ele revestiu de poder, ele se revestiu de poder, ele se cingiu. Ele firmou o mundo que não vacila, continua dentro daquilo que ele estabeleceu, o que você vê no mundo hoje, como reflexo daquela desobediência. É porque não vacila. Deixa eu colocar isso claro para você. Você vê as tragédias que acontecem? O que nos consola é que elas não são aleatórias, no sentido de que a sua fonte seja qualquer coisa. Não é o diabo que faz quando bem quer, não são leis da física que agem e reagem aleatoriamente, impessoalmente. Não, o Senhor conduz todas essas coisas com o propósito dele. E eu já falei aqui para você tomar cuidado quando usar essa frase para consolar alguém. O Senhor tem seus propósitos. Isso é verdadeiro. Mas cuidado quando você chega perto de um coração que acabou de ser ferido para jogar só uma frase dessa. Você pode fazer melhor do que isso.
Então o Senhor continua conduzindo, todas as coisas estão debaixo do seu poder. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Deus continua conduzindo todas as coisas. Os que querem escapar disso, tornam Deus menor do que Deus. Deus não é onisciente, ou Deus não é onipotente, ou Deus não é onipresente. Deus não é Deus. Não, isso aí aconteceu. Eu não posso atribuir essa tragédia à mão de Deus. Eu não posso. Não, você não pode realmente. Você não pode atribuir essa tragédia ao Deus que você elaborou no seu encastelamento, na sua bolha, na sua redoma. Realmente. O que o salmista está olhando aqui, no entanto, é a realidade. A realidade que ele vê é a realidade que Deus mostra. O mundo foi criado para Deus, por Deus, com a glória de Deus. E se define, se arruma em relação à glória de Deus. Deus está no centro do universo. Quando a gente faz a tentativa de tirar Deus do centro do universo, e a gente muitas vezes pensa que conseguiu fazer isso, então nós vemos as tragédias acontecerem. Foi o que os nossos primeiros pais fizeram e a morte entrou. Então as coisas continuam indo muito bem, no sentido de que Deus continua conduzindo todas as coisas de acordo com o seu planejamento. Uma ilustração bíblica para isso. Jonas pregando em Nínive. Muita gente tem dificuldade de compreender o que aconteceu naquele pequeno livro de 4 capítulos, porque lá se diz que Deus se arrependeu do mal que ele ia fazer aos ninivitas e não fez. E a gente começa a ver, Deus se arrepende. O plano de Deus mudou. Deus não tinha definido bem o que ele ia fazer. Então, ele agora que o pessoal se arrependeu, ele mudou de ideia. Eu ia fazer isso, mas não vou fazer não. Agora vou fazer. Não, irmão, leia o livro direito. Leia o livro considerando a realidade. Deus está no controle. Deus estabelece a sua lei. E a sua lei, quebrada ou obedecida, vai render corolários, consequências. Deus sempre age em relação à sua natureza perfeita. A natureza perfeita de Deus, ensinada na Bíblia, ensina o seguinte: o pecado traz a ira de Deus. A ira de Deus vai se estabelecer. A ira de Deus não é um capricho de Deus, não. É a resposta única possível de um Deus perfeito ao pecado. Mas o arrependimento traz a misericórdia de Deus. Então, quando Deus diz a Jonas, Jonas, vai à grande cidade de Nínive, avisa que eu vou trazer a minha ira, o meu juízo, a minha justiça sobre eles. Jonas, com todos os contratempos que ele mesmo cria, chega lá e finalmente prega. E a cidade se arrepende. Quem foi que mudou? Deus ou os habitantes daquela cidade? Não fica clara a ilustração? Deus não mudou em nada. Pecado, juízo. Arrependimento, misericórdia. O povo, indo na direção do pecado, agora se arrepende ao ouvir a pregação, muda de rumo, e então Deus traz a misericórdia sobre o povo. Simples assim. Não houve mudança no ser de Deus, nem nas suas leis. Não houve alteração, nada. Da mesma forma na criação do mundo. É simples assim. Nós atraímos sobre nós toda essa situação. Só que lembra daquela segunda coisa que eu disse? Nós não vamos admitir isso. E tantas pessoas se levantam para dizer isso. Não pode. Não pode. Você vai dizer que a culpa é nossa agora. É muito fácil. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Só como eu disse no começo, nós não gostamos dessa ideia. E essa aí já é uma ideia pior, né? Eu não só não estou no centro do universo, como ainda sou culpado das situações que acontecem aqui. É exatamente isso. O salmista, ele vê a realidade. Deus continua no trono, revestido de majestade. Por isso que ele pode dizer, olha, os rios, o mar levantam a sua voz, mas o Senhor é mais poderoso. É Ele quem está controlando todas essas coisas. É Ele quem está fazendo. Isso pode deixar aqueles que não conhecem o Deus das Escrituras desesperados. Dizer, não pode ser. Mas o salmista não tem problema com isso, porque ele conhece o Deus das Escrituras e sabe que o Deus das Escrituras é bom. O que devia acontecer, irmão, é que no momento em que nós pecamos,
em que nossos primeiros pais deram as costas a Deus, então esse mundo, Deus poderia simplesmente ter entregue este mundo a si mesmo, a si próprio. Este mundo viraria um caos, pior do que o que havia anteriormente, antes da criação. E você já imaginou viver num mundo assim? Onde o bramido das ondas, o bramido dos rios, fosse aleatório, impessoal, sem controle completo. Você não tem nada disso debaixo de alguma perspectiva de controle, é completamente aleatório. O salmista está dizendo, não é assim não. Acontecem as tragédias por causa do nosso pecado, porque nós trouxemos isso sobre nós, só que essas coisas estão controladas por Deus. Ele vai agir com o seu propósito de forma sábia sobre cada uma dessas situações, mesmo quando você não entender isso. É Ele quem está controlando essas circunstâncias. É por isso que o Senhor Jesus, no momento, se levanta no meio de um barco que está num mar da Galileia, açoitado pelas ondas, pelo vento, ele diz, acalma, e tudo se acalma. E é por isso que Paulo se levanta no meio de um barco que está açoitado pelos ventos há vários dias, no mar Mediterrâneo. Ele não diz acalma, ele não diz, vai ficar tranquilo, não faz nada. Ele diz, olha, vamos continuar fazendo a nossa parte, porque esse navio vai afundar, só que Deus vai salvar todas as pessoas aqui dentro. Nenhuma vida se perderá. Ele não tem problemas com isso. Ele não diz assim, não é possível. Aqui está dizendo, eu aprendi, Gamaliel me ensinou, o Senhor tem mais poder que as águas. Por que ele está deixando isso acontecer agora? Paulo sabe por que isso está acontecendo. Ele sabe que essas coisas acontecem no mundo que deu as costas a Deus. Ele sabe que isso acontece no mundo que tirou Deus do centro. Ele sabe disso. Ele não fica perdendo tempo com isso. Ele sabe também que Deus tinha dito para ele, você vai pregar a Roma. E tem mais, você não vai só pregar em Roma, você não vai só dar testemunho lá, mas Deus, na graça dele, deu para você todos os que estão aqui. Não deu no sentido de convertê-los, não. Deu no sentido de que nenhum deles morreria. Só que o navio acaba encalhado, realmente próximo a uma praia, eles conseguem nadar até lá, embora o navio e a carga se percam todos. Então, o ser humano, o homem e a mulher que conhece o Deus da Bíblia, a realidade, ele sabe que Deus está controlando as coisas, mesmo quando parece que não está. Não é o problema de Deus, o problema é nosso. Ele nos deu o controle dessas coisas. Isso estava debaixo do nosso controle. Não é aquela situação que a gente vê no Salmo 8, irmãos. Eu já comentei com os irmãos. Quando você lê o Salmo 8, você fica estarrecido como quando lê esse aqui. Que homem é aquele que está lá? Que tem controle sobre todos os animais, tem controle sobre todas as coisas da criação. Mas, irmão, aquele homem era como ele foi criado, mas ele perdeu o controle de tudo. Agora só teve um homem que manteve isso, é o homem Deus, o Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente diz, você quer olhar para um ser humano, para um homem como ele deve ser, você tem que olhar para o Senhor Jesus Cristo. Não, o controle era nosso, nós jogamos isso fora, quando achamos que podíamos tirar Deus da equação. Vamos tirar Deus do centro, vamos tirar Deus de... isso aqui vai ser nosso agora. Mas não fomos nós que criamos. Não foi para refletir a nossa glória, mas a glória dele. Nós mesmos fomos feitos para refletir a glória de Deus. Ou seja, para expressar essa glória em tudo que nós fazemos. E ela ainda é refletida, ainda que parcialmente, ainda que defeituosa. Né? Deus não retirou isso tudo de nós. Por isso que ele pode escrever isso. Não, se Deus tivesse retirado completamente de nós a sua imagem, a sua semelhança, se ele tivesse simplesmente deixado o mundo na queda sem a redenção, então seria o caos, seria a falta de controle, seria a completa impossibilidade de você saber se vai botar o pé em qualquer lugar e aquilo vai ficar firme. Mas não é assim. Não, o mar se agita, os rios também, eles levam carretas, eles levam cidades inteiras. A terra se abre, mas isso não está fora do controle do Senhor. E aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que não estão bitolados, achando que eles é que habitam no centro do universo, esses descansam no Senhor, confiam no Senhor. Venha o que vier. É por isso que ele pode terminar dizendo, fidelíssimos são os teus testemunhos. Confiar nisso.
Ele não vive correndo para lá e buscando segurança aqui, dizendo, aqui eu estarei mais seguro, porque ele sabe que não há lugar mais seguro se Deus resolver ir atrás de você. Tem onde se esconder. Você já aprendeu aqui, irmão. É o único lugar para onde você pode fugir de Deus. Deus mesmo. O único lugar para você fugir é Deus mesmo. Se você vai fugir de Deus, só tem um lugar, é correr para Ele. Não tem como você viver nessa ilusão de segurança. Quando a gente se coloca nessa situação, a gente começa a experimentar os efeitos desse tipo de idolatria. Crentes não são masoquistas. Crentes não são irresponsáveis. Nós não saímos nos arriscando numa cidade perigosa, numa área perigosa, ou numa circunstância perigosa, simplesmente para pôr Deus à prova. Vamos lembrar, né? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Também está escrito na palavra dele. Mas crentes sabem que sua segurança está nele, no Senhor, e nenhuma outra coisa. O que a gente controla? O que você guarda? Filho, filha, não está aqui. Outro dia a gente estava assistindo um filme aqui, né? Minha esposa, minha filha, a gente estava assistindo, aí vieram aquelas frases. Eu fico pensando, pagam alguém para escrever isso no roteiro? Né? O jeito diz, não vou deixar nada de acontecer. Às vezes é no meio de uma guerra terrível, explorando tudo lá, não, eu vou tirar você daqui. Vai, eu prometo. Fica pior em inglês, não sei porquê. I promise. Como que você sabe que vai fazer isso? Prometo. Como? Você não sabe se vai estar vivo meia hora depois. E o pior, você não pode cobrar do camarada, né? Ele morre. E aí? Volta aqui, não tem como. Não, fidelíssimos são os teus testemunhos. Senhor, sim. Há fidelidade na revelação que ele faz de si mesmo. Você pode confiar nisso. Por isso, a casa dele convém santidade. Santidade, novamente, é uma palavra mal compreendida, porque a gente pensa santidade sempre como sendo em termos de comportamento. Algumas pessoas reduzem santidade a comportamento. É o modo como você se veste, é o modo como você fala, os lugares que você vai. Certamente, santidade vai influenciar nisso, mas santidade você deve entender do mesmo jeito como o fruto lá no Éden, o mesmo jeito como as consequências da queda. É a mesma coisa, é reflexo do ser de Deus. Santidade nesse aspecto que a gente gosta de pensar, em que nosso comportamento, nossas atitudes vão sendo alteradas para se parecerem mais com a santidade encontrada em Cristo Jesus, tem a ver com conhecer Deus, com contemplar Deus, com olhar para Deus, com se aproximar dele. Tem pessoas querendo ser santas sem conhecer o Senhor. Não buscam a palavra de Deus, não querem obedecer ao que diz a Bíblia, mas elas estabelecem lá uma regra de santidade para elas. Isso tem outro nome, o nome disso é legalismo. Você simplesmente tenta se enquadrar numa camisa de força que você ou outra pessoa estabeleceu. Tem um lado oposto desse também. É aquele pessoal que diz, bom, então o importante é que eu ame ao Senhor. E não se sabe o que essa pessoa quer dizer com isso. Porque a Escritura diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. As pessoas falam, o importante é amar. Eu amo a Deus, guardo os mandamentos dele. Porque a pessoa que guarda os mandamentos de Deus é aquela que passou por dois conceitos e pegou bem os dois. O primeiro é que ela não consegue guardar os mandamentos de Deus. Então ela precisa confiar em Cristo, que fez isso, e pela fé receber a justiça de Cristo que reveste essa pessoa. Ela fica guardada por aí. Não, Ele é o meu cumprimento dos mandamentos de Deus. A segunda coisa é que ela que sabe que nunca vai cumprir os mandamentos de Deus com perfeição, apesar disso, quer guardar os mandamentos de Deus como resposta de amor a Deus. É isso que ela faz. Não faz uma lista de regras. Eu quero saber como o meu Senhor é,
para viver de acordo com a vontade dele. Eu quero agradá-lo. Você sabe que você não pode agradar. Eu sei que eu não posso agradá-lo. Sozinho não, mas eu estou revestido de Cristo, da justiça de Cristo. Ele me revestiu por graça, ele me revestiu por amor, por misericórdia, pela bênção dele. Só porque ele quis, mas ele fez isso comigo. Então agora, revestido dessa justiça, eu quero obedecê-lo. Eu quero agradá-lo. Porque eu sei que eu sou agradável a ele já. Não em mim mesmo, mas em Cristo. Você já pensou nessa maravilha, irmão? O profeta Jeremias, ele diz assim, Deus falando, né? Eu vou colocar a minha lei, eu farei com que vocês andem nos meus caminhos. Não está dizendo eu vou tentar, não, ele diz eu vou fazer isso. E ele fez isso com você. Você é o cumprimento daquela promessa lá. Como, pastor? Eu vacilo tanto ainda, eu erro tanto, Só que Cristo fez isso e revestiu você com isso. Quando Deus olha para você, ele vê o cumprimento daquela promessa. É por isso que a gente diz que Cristo é o cumprimento do que os profetas falaram. Já fez isso, você anda, você trilha os caminhos do Senhor. Aí você fica assim, trilha? Não, peraí, não é. E se o Senhor desce, o Senhor dará testemunho disso, ele diz, olha meu filho, olha minha filha, como ele é perfeito, como ela é perfeita. E você vai ficar assim, deve estar falando de outra pessoa. Ele está. Só que ele está vendo essa outra pessoa em você. Cristo Jesus, ele olha para você e vê justiça perfeita, plenitude de preenchimento, de cumprimento dos mandamentos dele. Cristo Jesus. E aí você fica o quê? Constrangido. Que coisa boa é ficar constrangido pelo amor dele. Você é constrangido. O que eu faço agora, gente? Eu só posso servi-lo. Para conseguir alguma coisa? Não, eu não precisei conseguir, ele me deu. Então, a minha resposta é uma resposta de amor imperfeito, que vai se aperfeiçoando à medida que a gente se sujeita a ele. A santidade faz bem à casa do Senhor para todo sempre. Não é uma coisa que a gente faz aqui. Por isso que não serve aquela regrinha, sabe? Aquele legalismo, aquelas coisinhas que a gente quer colocar na gente e no outro, simplesmente. E também não serve, muito menos o outro lado. Qualquer coisa está boa, eu faço o que eu quiser, tanto faz, não é isso. Não, nenhum desses dois lados. Mas a santidade, como eu acabei de colocar, de um lado você entende que Cristo é a sua santidade, de outro você quer responder amorosamente a Deus. Irmão, isso não dura só enquanto você está vivo aqui. Isso não acontece só nessa cultura em particular, com os valores dessa cultura. Isso vai ser para toda a eternidade. Toda a eternidade é você louvando a Cristo, agradecendo a Ele. É impossível ser grato demais a Ele, como Ele cumpriu tudo que você não conseguiria cumprir. E por outro lado, é toda a eternidade para descobrir novas maneiras de como você responde ao amor de Deus, com mais amor ainda, amando cada vez mais. O céu vai ser muita coisa, nunca chato. Não tem como. A santidade convém à casa do Senhor para todos sempre. Você não pode levar o conceito de comportamento pura e simplesmente para isso. Não cabe aqui. Quando você olha assim, irmão, aí você está olhando a realidade. É Deus quem está no trono do universo. É Ele que controla todas as coisas realmente. Eu não preciso andar por aí como se o mundo estivesse se despedaçando pura e simplesmente, aleatoriamente, não. É Deus que está no controle de todas essas coisas. Mas aqueles que não ouvem a Deus, aqueles que não se rendem a Deus, esses, e é interessante, Apocalipse 6, onde se diz assim, olha, aquele tempo, esse tipo de pessoa que ignorou Deus, vão correr e gritar para as montanhas, para as rochas, caiam sobre nós e nos escondam da ira do que está sobre o trono e do Cordeiro, porque é chegado o grande dia da ira deles. E não cai.
Sabe o que é isso? É você pedir, agora a terra se abre, eu quero esse terremoto aqui agora. E não tem terremoto. Sabe o que pode ser pior do que um terremoto? Pior do que uma avalanche? É nada acontecer que fique entre você e Deus como juiz. Isso é a pior coisa. É Ele que está no controle. A terra não se abre quando bem entende. O mundo não desmorona quando bem entende. Então haverá um tempo que eles vão dizer, cai, cobre, esconde a gente. E não vai acontecer nada. Cadê aquele terremoto? Cadê aquela avalanche? Cadê aquele aguaceiro agora? E nada. E você está ali, simples. E Deus vem ao seu encontro. O cristão, porém, ele tem alguma coisa entre ele e Deus como juiz, ele tem o advogado. Quando você olha de novo, o advogado é o juiz. Que tramóia é essa, né? Qualquer tribunal humano isso seria um problema, né? Como é que o juiz vai ser o próprio advogado? É porque o juiz e o advogado são o mesmo que assumiram o lugar do réu. E ele fez isso espontaneamente, simplesmente porque nos amou. Então eu não estou interessado que nenhuma montanha caia sobre mim ou que a terra se abra. E eu também posso dizer que se a terra se abrir e a montanha cair sobre mim, isso não vai me separar de Deus. Não vai me cobrir das suas vistas amorosas por causa da obra perfeita, completa, suficiente do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós oramos, para que a gente veja mais claramente a majestade, a beleza, a santidade do Senhor Jesus Cristo. A santidade convém à casa dele, para sempre. A casa dele é você, meu irmão, que crê nele, para sempre. O Senhor nos conceda vê-lo com mais clareza, percebê-lo com mais clareza, de modo que ele seja mais glorificado e nós experimentemos mais da alegria que é servi-lo. Deus nos abençoe.